Salve, salve aí, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco aí está muito perto de anunciar a contratação de um zagueiro que está jogando na Série A do Campeonato Brasileiro. Também vamos falar aqui da saída de alguns jogadores aí das categorias de base do Vasco e um lateral do time principal do Vasco que foi para o nosso rival Botafogo. Tudo isso e muito mais agora para vocês aqui no nosso canal. Mas já explode o vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco aí que contratou alguns reforços para essa temporada, né? 4 jogadores chegaram aí por último para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. São eles aí o atacante Zé Vitor, o atacante Eric, o atacante chileno Palacios e também o lateral direito Gabriel Dias. Todos eles já estão registrados no bid da CBF e já podem entrar em campo aí na próxima rodada da Série B, quando o Vasco vai enfrentar o CRB aí no próximo sábado, fora de casa, né? Só que infelizmente o grande reforço para essa temporada, o Carlos Palacios, não estará pronto para essa partida, já que ele somente fez um jogo aí oficialmente em 2022 com a camisa do Internacional. Ele precisa de ter um recondicionamento físico, conseguir ter aí mais ritmo de jogo para poder estrear somente aí contra a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, jogo que vai ser em São Januário. Fora isso, os outros reforços podem, quem sabe, fazer suas estreias aí no próximo final de semana. O Zé Vitor e o Eric já vestiram a camisa do Vasco, possivelmente estarão à disposição do Zé Ricardo, já que vinham jogando nos seus clubes, né? Principalmente o Eric, que até semana passada estava disputando a final do Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga contra o Grêmio, né? Chega aí com totais condições de jogo e possivelmente deve, quem sabe, até mesmo beliscar uma vaguinha no time titular do Vasco, já que a gente vem encontrando muitas dificuldades pelos lados de campo, né? Pode ser que o Eric seja aí uma solução, um achado do Vasco, né? Quem sabe ele dê certo com a nossa camisa, já que foi um jogador bem visado no Campeonato Gaúcho e com certeza um dos melhores jogadores daquela competição. Deixa aí nos comentários se te agrada essas contratações. Os jogadores já registrados no bid estarão aí à disposição do técnico Zé Ricardo. Infelizmente o Gabriel Dias, né, um jogador bem mediano, bem fraco para falar a verdade, né, jogador aí bem questionado pelo torcedor vascaíno, não deveria ter sido contratado e o Vasco fez uma burrada ainda maior que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, pessoal, e o Zé Ricardo segue muito pressionado no cargo, né, cara? A gente tá esperando aí que o Vasco demita o Zé Ricardo, só que isso, infelizmente, não irá acontecer nessa semana, exceto se tomar uma lavada aí do CRB no final de semana. Pode ser que o Zé Ricardo não permaneça, não consiga aí permanecer como técnico do Vasco, até porque as informações trazidas aí pelo canal Atenção Vascaínos dizem que somente o Jorge Salgado é o único que quer a permanência do Zé Ricardo. Foi o Jorge Salgado que trouxe ele, né, cara? Infelizmente, esse é o presidente que tá lá no comando do Vasco, afundando o Vasco a cada dia, e ele só vive da SAF, né, esperando um milagre que a SAF chegue logo e salve o Vasco. Só que até a chegada da SAF, meu amigo, dito que deve acontecer lá para setembro, outubro, e continuar desse jeito aí, o Vasco vai ter feito uma campanha ridícula na Série B. Já começou mal, não conseguiu vencer o Vila Nova jogando em São Januário. Ah, tá certo, os reforços não entraram em campo, mas a grande maioria dos jogadores, a base do time do Vasco, entrou em campo e não conseguiu vencer o Vila Nova. Os caras tiveram 20 dias de trabalho com o Zé Ricardo e não mostraram evolução nenhuma. Pelo contrário, jogaram muito pior do que o último jogo, que foi contra o Flamengo, o clássico dos milhões, né, cara? Infelizmente a situação do Vasco ela é caótica, na minha opinião. É inadmissível a permanência ainda do Zé Ricardo no comando técnico do Vasco e principalmente o Carlos Brasil, que é um incapaz, meu amigo. Não tem condição. Ele que tá montando esse elenco, ele que montou esse elenco do Vasco e com certeza ele não tem a mínima capacidade de ser diretor de futebol, ser gerente de futebol, o cargo que ele exerce hoje no Vasco. O cara que trabalhava na categoria de base do Corinthians, também era do Vasco, já passou lá em 2020, 2019. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, teve a brilhante ideia de que ele poderia ser o gerente geral do Vasco de futebol, né, cara? Poderia assumir o futebol, ser o chefão do Vasco ali, sem experiência nenhuma. E o resultado a gente tá vendo dentro de campo. Vasco muito fraco, um time muito mal montado, um elenco fraquíssimo que briga para cair para a Série C.
não é pra subir, é pra cair pra Série C, porque o que eu vi na primeira rodada foi assustador e eu tenho muito medo que esse time não vai subir novamente e vai lutar até as últimas rodadas pra não ser rebaixado, assim como foi no ano passado. Se não fosse o Fernando Diniz, o Vasco teria caído pra Série C, conseguiu alguns pontos ali cruciais que impediram o Vasco de cair pra Série C, não pro Vasco subir. O Vasco não conseguiu pontos pra não subir, e sim pra não cair pra Série C. Essa foi a realidade que muitos escondem, que é a realidade que ninguém quer aceitar. Mas o Vasco vive disso hoje, meu amigo. Um presidente fraco, uma diretoria muito amadora e principalmente um técnico e um elenco que não condiz a história do Vasco, não condiz o tamanho da torcida do Vasco hoje. Deixa aí nos comentários o que você acha aí do Zé Ricardo, que você acredita que a diretoria do Vasco vai ter peito, eles vão ser homens de demitir o Zé Ricardo ou se vai manter ele até o Vasco cair para a Série C. Bom, agora vamos falar de chegadas e saída de jogadores, né? Primeiramente a saída de alguns jogadores do Vasco, é mais uma burrada, na minha opinião, da diretoria do Vasco. O Vasco emprestou o lateral direito JP Galvão ao Botafogo. O Botafogo planeja fazer aí uma equipe B e esse lateral que estava já nos profissionais do Vasco foi emprestado ao Botafogo até o término da temporada. Infelizmente o Vasco, na minha opinião, fez uma grande burrada porque é um jogador que poderia ser até mesmo titular da equipe do Vasco, já que o Everton é um péssimo lateral, cara, sem dúvida nenhuma. Ele é nível Rafael Galhardo pra pior, mano. É horroroso esse lateral direito do Vasco. Não consegui entender até agora o motivo dessa contratação, qual foi o critério que o Vasco utilizou para contratar esse jogador muito fraco. O jogador parece que tem medo de disputar a bola, não honra a camisa do Vasco e, na minha opinião, tinha que ter o seu contrato rescindido e devolvido ao Red Bull Bragantino, que ele pertence ao clube paulista. O outro lateral direito não passa confiança nenhuma, que é o Léo Matos, né? Um jogador que compromete demais a equipe com cartões amarelos, com expulsões, assim como foi o ano passado. Eu sempre critiquei aqui o Léo Matos. Muitos me xingaram aqui porque eu falava do Léo Matos e tal, mas é a verdade, mano. O cara não é jogador de futebol. O jogador parece que entra perdido no jogo, sempre entra atrasado nas jogadas e por isso que é sempre expulso nos jogos, cara. Comprometeu demais o Vasco em vários jogos na Série B do ano passado e isso, na minha opinião, deixa nítido que o Vasco não tem lateral direito hoje. Tinha que ir ao mercado, contratar um lateral direito, contratou o Gabriel Dias, que na minha opinião também é um lateral bem mediano para fraco, que não vai dar certo com a camisa do Vasco, porque ele não deu certo em lugar nenhum, não deu certo no Fortaleza, não deu certo no Ceará, no Cruzeiro ele sequer estreou pelo Clube Mineiro, e o que a gente está vendo é lamentável o Vasco contratar esse tipo de jogador, né? Mas isso aí traduz bem o que é a diretoria do Vasco hoje, sem criatividade, tá certo, o clube não tem dinheiro, não tem como a gente exigir craques, mas tem que ser criativo e olhar melhor o mercado. O Vasco sai catando peças ali de jogadores que são refúgios dos outros times, cara. Não consegue fazer uma análise mais a fundo do mercado. Talvez uma possibilidade no mercado sul-americano. O Vasco sequer analisa isso. A saída do Luiz Cangá foi uma saída ridícula na minha opinião. O Vasco dispensou um jogador que em tese chegaria para ser titular da equipe. Ele foi titular em todos os seus times, que jogou capitão lá no Equador, jogou na seleção do Equador, tinha totais condições de ser zagueiro titular do Vasco. O Vasco fez pouquíssimo caso com o atleta, utilizou muito pouco e o que ele pedia para a diretoria era mais jogos, era para o Zé Ricardo escalar ele mais vezes. Só que ficou nítido para todo mundo que o Vasco arrependeu da contratação do Luiz Cangá, tanto que não utilizou ele no Campeonato Carioca e o seu contrato, que era apenas de 3 meses, não foi prorrogado e o jogador deixou o Vasco, né, cara? Lamentável. E agora o Vasco segue aí buscando o zagueiro no mercado. Teve a negativa do zagueiro lá do Atlético Mineiro, que fechou com Juventude. A situação não está fácil. A situação não está fácil pelo amadorismo gigante que é a diretoria do Vasco hoje, né, cara? Lamentável. E o Vasco também emprestou mais jogadores da base. Esses sequer estrearam nos profissionais, vão jogar na Ponte Preta até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje pela tarde surgiu informações, de acordo com o UOL, que o Vasco está muito perto de fechar a contratação do zagueiro Danilo Boza, jogador de 23 anos que está no Juventude, com passagens aí pelo Mirassol, Atlético Paranaense, Figueirense, Santos e também aí no próprio Juventude. Jogador muito jovem, chega aí obviamente para compor o elenco do Vasco. Até o momento não está carimbada a contratação, mas de acordo com o UOL está muito perto de ser realizada aí essa contratação, já que o Juventude contratou o zagueiro que o Vasco queria lá do Atlético Mineiro, né? E o Danilo Boza deve vir aí para o Vasco para compor o elenco, já que hoje contamos somente com o Quinteiro,
com o Anderson Conceição e 2 zagueiros da base que não possuem experiências, né? Que é o zagueiro Pimentel e também o zagueiro Zé Vitor, jogadores que formaram a dupla de zaga do Vasco na Copa São Paulo de Juniores dessa temporada, né? Lamentável o que a gente está vendo dentro do Vasco, né? O Vasco não consegue fechar contratações, os jogadores preferem jogar no próprio Juventude do que vir para o Vasco, e o Vasco só tem até hoje para realizar contratações, né? E tem muitas carências no elenco. Cadê o meia? Cadê o outro meia, meu amigo? O Vasco tá achando que o Bruno Nazário vai fazer alguma coisa. Tá complicado demais. Dói muito o torcedor vascaíno ficar vendo esse tipo de notícia. É triste pra mim trazer esse tipo de vídeo aqui. Você até vê que eu não tô postando tantos vídeos assim, porque eu tô bem chateado com o Vasco. E sem falar que as notícias que a gente tem não são aquelas coisas importantes que o torcedor gostaria de ver. Eu não vou ficar aqui enchendo linguiça, ficar repetitivo todos os vídeos, falar a mesma coisa, um vídeo de tarde, um vídeo de noite. Eu não vou fazer isso, cara, porque o Vasco está na merda, o Vasco está afundado. Tá difícil pro torcedor aceitar essa situação e ver na SAF uma grande esperança, assim como eu vejo, assim como a grande maioria dos torcedores vascaínos vê aí a única salvação pro Vasco hoje. E não tem essa de que o Vasco é do povo, meu amigo. O Vasco tem que ser vendido, o Vasco tem que ser de um dono que vai ser responsável e botar esse time na primeira divisão e ser capaz de voltar a ser um time grande, que não é hoje mais. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos, é nóis.